aqui, basicamente, Cruzeiro e Atlético e, obviamente, menos do América, mas também há um respeito muito grande com a instituição América aqui, com todas aquelas pessoas e a torcida que fazem a história do América. Agora, nós não podemos desprezar o Flamengo, gente. O Flamengo tem uma torcida em Minas Gerais simplesmente gigantesca. Gigantesca. Aliás, para a torcida do Flamengo, eu não posso contar não, mas eu participei de uma reunião ontem com o pessoal aqui da Band, vi umas novidades para a torcida do Flamengo no estádio de Minas Gerais aí, que é um negócio pesado, mas não posso falar o que é não, que a pessoa falou, não conta ainda. Então, o que eu pedi para a gente abrir com o Flamengo aqui e a rapaziada topou. O Flamengo foi lá, pegou o Vélez e destruiu o Vélez. O Vélez que passou pelo River. O Flamengo foi lá e destruiu o Vélez. De ontem para hoje eu comecei a ver um movimento que me chama muito a atenção, que acontece muito quando o Flamengo dispara, que é o tal movimento de que, bom, será que essa disparidade vai tomar conta do futebol? Será que vai ser essa covardia? Nossa, precisamos discutir o futebol. Mas por que só quando o Flamengo começa a ganhar que essa discussão ganha corpo? Por que quando é o Corinthians, quando é o Palmeiras, quando é o São Paulo, quando o Atlético no passado, foi o Grêmio ali atrás, essa discussão ela não aparecia. Mas quando é o Flamengo... Ai, precisamos discutir essa disparidade. O que o Flamengo tem feito de imoral ou de ilegal para conseguir chegar onde chegou? A história do Flamengo, gente, foi construída ao longo das décadas. O Flamengo é um conceito do futebol sul-americano. Briga com Boca e River. Mas se você olhar por número de torcedores e tal, e pelo tamanho do clube, é maior que Boca, quer dizer, maior que Boca, eu acho, e Boca e River, isso é muito subjetivo. Mas eu estou falando de torcida, eu estou falando também da história, que é maravilhosa e tal. Então nós temos que entender, essa discussão ela é infrutífera, porque não tem nada de imoral e nem de ilegal. É o conceito, o dinheiro bem administrado, a seleção montada e os títulos acontecendo. Gostaria de ouvir, Thiago, porque você já demonstra uma insatisfação com o que eu falei, mas bonito. O debate existe para isso. Tá bonito de sorvete napolitano, tá bem elegante mesmo, tá? Tá lindo. Então, Everton, o que me incomoda no seu discurso é que... Mas meu discurso? Exato. Começou dando a canela. Não existe nada de ilegal, não existe nada de imoral. Mas a gente podia fazer uma redistribuição das receitas de forma equânime no futebol brasileiro. Hoje elas não são distribuídas dessa forma no Brasil. Pelo contrário, as receitas são distribuídas. O Flamengo tem uma receita muito maior do que o segundo, ao lado do Corinthians, basicamente. Aí Flamengo e Corinthians têm uma receita muito maior que o segundo, que já é o Palmeiras, que já tem uma receita maior que a do terceiro, que é o São Paulo, e assim por diante. Então, o que pode se fazer hoje no futebol brasileiro é uma redistribuição dessas receitas. Isso faria com que ficasse mais justo. Ainda assim, o Flamengo teria uma receita muito superior à dos demais clubes. Você acha isso errado? O fato das cotas de TV serem distribuídas da forma como elas são distribuídas hoje, sim, acho errado. Você acha que... o modelo ideal é o modelo inglês, para mim. Então, é isso que a Liga quer fazer. É isso. Manda aí. Não, a Liga quer fazer isso, né? A criação da Liga seria para fazer isso. Dos clubes querem isso. Exatamente. Alguns clubes não querem. Tanto é que nós temos hoje duas ligas criadas. Temos a Libra, que tem Flamengo, Palmeiras, Corinthians, os principais de São Paulo. E temos uma segunda liga que tem alguns outros clubes. Fluminense, o Atlético Paranaense. Então, assim, hoje não existe esse diálogo entre os clubes. E, para mim, tem que dividir isso. Se não dividir esse valor, por mais que não seja ilegal e nem imoral, o Flamengo sempre terá um benefício além do que ele já teria, porque ele já é o maior clube do país. Isso aí eu ouço desde quando eu era garoto. E nem por isso o Flamengo saiu ganhando desembestadamente. Né? Ano passado, acho que no ano retrasado também. Né? O Flamengo ganhou 19, 20, o Flamengo ganhou 20 também, né? 20 e 19 também. Com o Rogério, 19 e 20. Agora, o que acontece é o seguinte, essa história, eu era um que brigava muito quando eu ainda estava lá na Rádio Minas. Que eu falava, Flamengo e Corinthians vão explodir, o resto vai ficar para trás. Gostaria de ouvir sobre isso, Ale. Cara, você abriu o programa de forma brilhante, eu sou caseiro do Urso há algum tempo. Olha, eu tô parecendo aquele filme 50 toneladas de cinza. Não ficou bem não, viu, meu figurinista? Você abriu o programa de forma brilhante falando o seguinte, a gente fala muito do Cruzeiro, fala muito do Atlético, fala do América, não fala igual. E aí é que tá, pra mim, a proporção. Se o Flamengo, se o Corinthians, se o Atlético, se o Cruzeiro, se o Palmeiras são diferentes, se eles não têm uma entrega diferente,
ele vai ser tratado de forma diferente. Isso quer dizer que o Flamengo vai ser campeão de tudo? O ano passado está aí para provar que não. Né? E o Campeonato Brasileiro, o Flamengo não é favorito, por exemplo. E eu gostaria de fazer aqui 2 provocações. O Flamengo só está nesse estágio hoje por causa de um homem não, vai, de um conjunto ali de dirigentes que era liderado por Bandeira de Melo, o nosso querido Drauzio Varela. E outra coisa, eu prefiro este Flamengo de hoje do que o Flamengo de 19. Concordo com você. Peraí que você vai falar. Deixa eu dar um recado aqui que o dia começou com o hit de sucesso. Aliás, cadê? Me dá um Minascap aí, por gentileza. Deixa eu falar do Minascap porque você tem um monte de picapes, você tem estradas, você tem S10, você tem um monte de vantagens que o Minascap te oferece. Então é só para você comprar o Minascap, o que você vai fazer? Que é o Minascap de primavera. Então você vai lá comprar nos postos de vendas, no minascap.com, no aplicativo, nas mãos dos revendedores, e aí que tá. Nas mãos dos revendedores é sempre muito legal, porque você compra, você ajuda a paz, seu coração bate mais forte e você ajuda o revendedor que dá um duro danado rodando pelas ruas, vendendo Minascap. Então, não tem conversa. São muitos prêmios para você mudar o placar do jogo a seu favor e a favor também da PAI. Acesse minascap.com, um monte de estradas, tem dinheiro, tem S10, seu coração vai bater muito mais forte com o Minascap, no minascap.com, no aplicativo, nos postos de vendas e também nas mãos dos revendedores. Pois não, rapidamente. O que eu ia falar é que ontem, assistindo o jogo do Flamengo, eu fiquei encantado com o que propôs a equipe do primeiro ao último minuto. Parecia um jogo de videogame, parecia que estava alguém controlando aquele time e o cara era muito melhor no videogame do que o outro. Era um absurdão. O terceiro gol do Flamengo, desde o início da construção da jogada, que é o gol que o Pedro dá só um toquinho por cima do goleiro, é mágico você ver aquilo ali. E eu estava tentando dar uma forçada na cabeça. O Flamengo de 2019, ele se sobressaiu muito no Campeonato Brasileiro, abriu uma vantagem gigantesca, enorme, destacava em todos os jogos, era com uma grande facilidade. Mas a Libertadores do Flamengo de 2019, a gente tem que voltar um passinho atrás para lembrar, o Flamengo teve a ponto de ser eliminado pelo Emelec. Então, assim, ela não foi uma Libertadores de tamanha constância como essa Libertadores. Calma, garoto. A Libertadores do Flamengo atual, ela é de total vantagem, de total demonstração que tem o domínio do que está acontecendo. O jogo de ontem, gente, vamos lembrar por muito tempo. O que o Flamengo fez com o Vélez foi um massacre. Aliás, o Thiago, se você assim me permite, antes de passar a palavra para o Valu, que precisa ser ouvido, o Thiago também vai ter que fazer uma remodulação na Libertadores, porque é o 4º ano seguido que a gente vai ter um brasileiro campeão. E aí, vai querer distribuir o dinheiro da Libertadores também, irmão? É diferente. Eu tô falando isso do Campeonato Brasileiro. Eu não posso distribuir de forma diferente o dinheiro da Copa do Brasil. Para mim, ele tem que ser por premiação. No Campeonato Brasileiro, ele pode ser como os outros clubes propuseram a Libra, que é 40 de forma fixa, 30 por engajamento ou publicidade e mais 30 por premiação. Essa, para mim, é uma forma justa. A Liberta, para mim, permanece do jeito que é feito. Não tem como ser diferente. Deixa eu ouvir o Thiago Valu aqui, porque enquanto você falava, Thiago, o Valu também tinha algumas expressões que me chamavam a atenção. Expressões de pessoas que normalmente estão discordando do que está sendo dito. Pois não, Valu, boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Valu? Tudo ótimo. Boa tarde, telespectador, amigos. Só mandar um grande beijo pro meu irmão, que faz aniversário no dia de hoje também, Felipe Valu. Tudo de melhor para você. Um grande beijo, muita saúde. O Felipe, com certeza, o Felipe. Filipão, baita professor de inglês. Gente, é o seguinte, eu acho que até mesmo na distribuição da Premier League tem uma diferença, né? É importante deixar claro para quem eventualmente não esteja tão ligado. E exatamente esse escalonamento por conta de importância. Eu não acho que é possível se igualar tudo. Claro que o abismo de hoje é bizarro, não pode acontecer até para o fortalecimento do campeonato, né? E o Flamengo, mesmo que essas cotas televisivas sejam tiradas essa distância, ele vai continuar porque tem a torcida do tamanho que tem, enfim. E o Flamengo hoje, na minha opinião, é o melhor elenco disparado, não é do Brasil, não, da América do Sul. Impressionante.
Impressionante. Eu tava inclusive buscando algumas informações aqui sobre essa distribuição, porque, por exemplo, o Atlético Paranaense ele não está na prateleira de cima, né? Ele não está na mesma prateleira de Palmeiras, de Flamengo, de São Paulo, Atlético, Cruzeiro, não está. E aí mesmo considerando o Cruzeiro já na Série A do ano que vem, não está. Mas ele se vira, ele se virou. Nem acordo né? com a detentora ele tem. Exatamente. Então ele se virou. Então ele faz boas campanhas, ele revela, ele ganha dinheiro, ele ganha copas, ele está brigando, né, por mais uma Copa, deu mais um passo para estar numa final e tal. Ele se vira. Quando eu falo de não ter nada ilegal ou imoral, gente, o Flamengo é isso aí há décadas. Há décadas. Há décadas. Então, e não ganha todo ano, A supremacia está no eixo. O Cruzeiro foi o time fora do eixo que mais ganhou títulos. Eu estou falando de número de títulos, né? É que lá no Sul tem mundiais, os dois. Aqui não tem, mas de número de títulos, o Cruzeiro fora do eixo foi quem mais ganhou. Aí depois você vai lá para Grêmio, aí depois você vai para Inter, passa pelo Atlético aqui e tal. E aí você vai montando esse quebra-cabeça. Que nós vamos ter tempo para debater esse assunto. Vocês podem ter certeza, porque é um assunto muito interessante. Eu acho que ele precisa vir para a discussão. Porque não dá. É o Flamengo começar... Quando o Flamengo estava mal, aí ninguém levantava essa discussão. E o Flamengo já estava faturando ali. Superavitário, com 1 bi de faturamento, gastando 100 e tantos, quase 200 milhões numa janela. Aí quando o Flamengo foi subindo na tabela do Brasileiro, começou a caminhar na Copa do Brasil e na Libertadores, já está aí, de novo, a discussão. Sabe aquele plano de saúde? Mas assim...